Ok. Agora nós vamos para o terceiro e último bloco, beleza? Mas antes de ir para o terceiro e último bloco, eu quero mais uma vez agradecer a você, espectador, que está nos dando esse apoio. Porque você nos motiva, você nos faz estar aqui trazendo conteúdo aprimorado, se esforçando, porque nós sabemos que podemos contar com o seu apoio, porque tem pessoas que precisam ser esclarecidas na palavra de Deus, né? Já quero também aproveitar e falar mais uma vez que você se inscreva no canal Arena Apologética, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, porque essa plataforma é exclusivamente para debate. Mas quando nós falamos exclusivamente para debate, que não fique aquela ideia de que aqui vai haver um degladiar dos cristãos. De forma alguma. Aqui é um lugar para se promover conteúdo teológico, para gerar reflexão e maturidade. Beleza? Vamos voltar ao debate. Não se esqueça de inscrever no meu canal, Professor Elton Maia. Escreve no Google Elton Maia, você vai me achar lá. E lá vai ter muitos conteúdos. Vamos ao debate. Bem, agora nós vamos para o terceiro bloco. E quem vai fazer essa última pergunta do terceiro bloco é o nosso irmão em Cristo, Samuel. Samuel, faça a sua última pergunta. Para facilitar, Paulo, a pergunta está baseada em Mateus 5,19. Eu vou perguntar sobre este verso. Na fala anterior do Paulo, ele usou várias vezes a palavra preservar, se referindo aos pais. E é evidente que se eles mantiverem neste papel de preservar, daí é evidente que estão fazendo um papel digno. Agora, o que o homem não pode, seja de qualquer época, é alterar o que está escrito. Mudar o que está escrito aí não pode. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala aos bereanos e chama os bereanos de nobre, por que ele identificou nobreza na atitude dos bereanos? Porque Paulo pregava, e Paulo, se nós formos desenvolver uma hierarquia, ele está acima, né? Só para a gente entender, né? Se fôssemos desenvolver, o que não faríamos, né? Uma hierarquia de importância, Paulo está acima dos pais da igreja. E Paulo, ele se submete. Ele vem dizendo, né? Os bereanos são nobres porque eu prego, eles não confiam na minha palavra e vão conferir se é assim mesmo. Então, o que Paulo defende? As escrituras, não ele, né? Então, veja, a pergunta que eu faço para você, extraído aqui em Mateus 5,19, Jesus, ele divide o cristianismo, vamos dizer assim, os que pregam o evangelho em dois grupos. Os que violam e ensinam a violar os mandamentos, e os que obedecem e ensinam a obedecer os mandamentos. E antes disso ele vem dizendo, né? Não penseis que eu vim trazer mudanças. Então aqui Jesus, ele está dividindo, quem quer que seja, seus seguidores em dois grupos. Os que violam e ensinam a violar, e os que cumprem e ensinam a cumprir. Você se encaixaria dentro desse nosso debate em qual grupo e por quê? Entendeu a pergunta, querido irmão? Entendi, okay, irmão. Beleza. Entendi. Bacana. Disponha dos seus 3 minutos para dar a sua resposta. Bom, primeiro, né, claro, né, eu me considero do lado que não viola, né? É claro que todos nós somos pecadores, falhos e miseráveis, né? Chegamos a sempre declinando para o mal, né? Mas claro que eu concordo com as palavras de Jesus Cristo, né? Mas se a intenção for demonstrar que o sábado deve ser observado, né? A gente deve compreender o contexto a qual foi escrito também esse versículo, né? Por exemplo, o texto que eu já citei em Colossenses 2,16 deixa isso bem claro, né? Que certas práticas judaicas não é vinculativo ao cristão. Então, como mandamento, muitos daqueles mandamentos antigos não é necessariamente uma lei para a igreja, uma ordem para a igreja. Se vocês lerem Atos capítulo 20, capítulo 15, nós vemos uma discussão que os judeus, né, os cristãos judaizantes, queriam que os gentios observassem
se fosse circuncidado e observasse a lei de Moisés, que inclui todos os outros mandamentos, né, a qual o próprio Cristo falou também, nesses mandamentos. No entanto, a igreja, como cristãos gentílicos, né, não precisava observar essas práticas judaicas, mas como princípio moral, todas elas permanecem. Como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que o que foi escrito foi para nos ensinar. E em Romanos capítulo 14, também, versículo 5, ele reforça isso, né? Que o Velho Testamento foi escrito para nos ensinar a verdadeira comunhão em Cristo. Então, como princípios morais, todas as leis do Antigo Pacto permanecem na igreja. Mas não precisamos observar certas práticas judaicas, como a circuncisão, Pentecostes, o sábado, outro exemplo, o sábado anual. Se você lê Levítico 25, você vai ver as virtudes cristãs no sábado anual. Todas as virtudes cristãs estão ali naquele mandamento do sábado anual. No entanto, a igreja não pratica essa lei, esse mandamento dado por Deus a Israel somente. Assim como a igreja não precisa praticar o sábado do sétimo dia, a igreja não precisa praticar o sábado anual. No entanto, essas leis como morais, como princípios morais, permanecem. Então, a fraternidade, a caridade, a bondade, a mansidão, todos esses princípios que estão nessas leis cerimoniais permanecem na igreja. Então, cumprimos, de certa forma, o espírito da lei, né, que é o objetivo da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo a si mesmo. Cumprimos quando praticamos as virtudes cristãs de Gálatas capítulo 5. Se vocês leem Gálatas capítulo 5, que são as virtudes cristãs, e lê Levítico 25, você vai ver que a prática da honestidade, da fidelidade, se encontra em ambos os textos. No entanto, finalizou meu tempo, né? Obrigado. Okay. O tempo agora está a dispor do nosso querido irmão Samuel. Tempo na tela, sua réplica. O Paulo, ele comentou na sua fala, né, que a igreja cristã não precisa guardar o sábado, né? E isso não é novidade, né? As pessoas não guardam mesmo o sábado. O cristianismo não guarda. Então veja o que Jesus diz no início, Mateus 5,17. E a gente deve pensar que esta mensagem de Jesus é o início do seu ministério. Ele vem dizendo assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Veja que interessante. Ele achou importante, já no início do seu ministério, transmitir essa mensagem. Não pense que eu vim. Agora, se ele está dizendo que ele não veio, quem que fez? Que se o sábado não chega até o cristianismo hoje, alguém fez alguma coisa. Jesus, ele está dizendo, eu não fiz. Daí, outra coisa que a gente deve pensar assim, né? É comum as pessoas fazerem uma colocação assim que não, às vezes que é mencionado o mandamento, o sábado, é uma questão judaica, é uma questão local. Não, é uma questão do evangelho, né? E como que Jesus fala que o evangelho deve agir na pessoa, independente da nação que ela more, do sangue que tenha na veia, independente de qualquer coisa. Quando ele está comissionando aqui, Atos capítulo 1, né? Verso 8, ele diz, sereis minhas testemunhas. Onde serão testemunhas? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins do templo. Então o que Jesus diz? Jesus, ele está dizendo que o mesmo evangelho, ele vai ter trânsito livre em Jerusalém, é o mesmo evangelho. Judéia, o mesmo evangelho. Samaria, o mesmo evangelho. E até os confins da terra. E 2 Coríntios 5,17, Paulo, ele vai dizer aqui, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que isso quer nos dizer? É o ser humano, independente da nação, que se submete ao evangelho. E não é o evangelho que se submete ao ser humano, no sentido, para um prega uma coisa e para outro prega outra. Não. Somos nós que temos que nos submeter ao evangelho. Então, Paulo, tempo na tela para a sua pergunta. Última pergunta. É contigo. Bom, primeiro, né, eu quero deixar claro, né, que o próprio texto que o Samuel diz, se você ler em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Então, o objetivo da lei era conduzir a Cristo. Então, ele tem como fim Cristo. Então, o objetivo da lei é Cristo.
Agora, não precisa, como eu disse, assim como a igreja não precisa guardar o sábado, a qual ele frisou que a igreja não guarda, segundo ele deu a entender que é por desobediência, da mesma forma é o sábado anual, que ninguém guarda. Então, é um argumento que se autorrefuta. Eu fiz questão de citar o sábado anual, porque eu sabia que ele não ia nem comentar, mas as virtudes do sábado anual sobrepõem qualquer virtude sabática daquela época. É só você ler o texto cru, né? Já reforça essa ideia que é uma prática que os cristãos hoje praticam, né? Uma delas é a honestidade, né? Do negócio, praticar o negócio com honestidade. Era um requisito necessário para se cumprir o sábado anual ali. Um outro exemplo é o próprio texto de 2 Coríntios, capítulo 3. O capítulo 3 de 2 Coríntios deixa velado, claro, com todas as letras, que o Velho Testamento teve seu cumprimento em Cristo Jesus. Agora, eu queria fazer a pergunta. Irmão Samuel, você disse que os cristãos praticavam o culto todos os dias. Então, eu posso afirmar com firmeza que o culto dominical é uma prática legítima quando você mesmo admitiu que eles praticavam esse culto todos os dias, né? Inclusive no domingo. Essa é a minha pergunta. Se você entendeu a pergunta, querido irmão? Sim, sim. Beleza. Então o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Tempo na tela. Se a ideia é eu vou me reunir no domingo, ok, pode se reunir no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Quanto mais, melhor. O escritor Paulo vai dizer, né, escrevendo aos Tessalonicenses, né, orai sem cessar. Ele está transmitindo a ideia de que quanto mais tempo a pessoa passar em comunhão, é melhor. E a palavra também vai orientar que se tiver mais pessoas na comunhão, né, o salmista já diz, né, quão bom e quão maravilhoso é que o irmão vive em união. Então, se for só por isso, daí ok. Agora, se eu quiser usar o domingo como, digamos assim, a substituição, uma mudança, né, daí já é um erro. Se eu quiser dizer que houve uma substituição devido à ressurreição de Jesus, daí falta a base bíblica. Porque a palavra até vai dizer que nós fazemos, digamos assim, comemoramos a ressurreição através do batismo, né? Então o batismo, ele traz à nossa memória a questão da morte e ressurreição de Jesus, não o domingo. Então falta um assim diz o Senhor para a questão do domingo. Agora, se quiser dizer, bom, a palavra não diz, mas eu quero oferecer a Deus culto também ao domingo, não tem nada de errado com isso. O erro, volto a repetir, ele vai se caracterizar se você dizer assim, não, eu estou fazendo isso, mas não é por minha vontade. Estou fazendo isso porque é uma espécie de imposição de Deus. Como é a questão do sábado. Deus, ele chegou e ele apresentou, né? Lembra-te para santificar. Então, é uma iniciativa de Deus. E eu não posso deixar para lá. Agora, se por iniciativa do ser humano eu quero cultuar no domingo, pode. Por iniciativa do ser humano eu posso cultuar na segunda, na terça, na quarta, pode cultuar quando se quiser. Não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Bem, agora nós vamos dar continuidade. Nós temos agora 3 minutos. Você tem 3 minutos para a sua réplica. Vamos lá. 3 minutos para a sua réplica. Tempo na tela. Bom, o objetivo do debate foi concretizado, né? Porque eu queria demonstrar que o domingo era legítimo, né? Agora criaram uma filosofia, né, para induzir as pessoas ao erro, né? Eu penso assim, eu vejo com a experiência que eu tenho, não digo todos os adventistas, mas o intuito é induzir as pessoas ao erro, a acreditar que existe uma guarda de domingo, como era a prática judaica do sábado. E não é verdade, não existe isso no cristianismo. Até porque não existe uma ordem expressa no Novo Testamento para fazer isso. Logo, o que vimos é os cristãos se reunindo no domingo. Lembre-se que o primeiro dia da semana foi um dia de grande alegria, como se vê lá em João capítulo 20. Né? No capítulo 20, eles viram Cristo ressuscitado, e no versículo 26, 8 dias depois,
Veja que a palavra 8 se refere, não ao primeiro dia, mas o 8º dia, que é depois do sábado. Depois do sábado, novamente, Cristo aparece a eles novamente ali. Então, as aparições de Jesus Cristo sempre foi no domingo. Um outro exemplo, a promessa do Espírito Santo no Pentecostes foi no domingo. Então, essa prática do culto de adoração no domingo se dá exatamente por causa da evidência bíblica. A prática cristã no domingo é que pendura até hoje. Porém, né, os judaizantes daquela época se findaram, né, deixaram de existir, e hoje está voltando novamente essa prática judaica, né, de querer observar as festas judaicas, do sábado, etc. A qual o próprio apóstolo Paulo reprova lá em Coríntios capítulo 14. Qualquer pessoa pode ler lá que vai ver, com todas as letras, né, que um faz diferença, para o seu faz. Se você acha que o domingo deve ser observado no sentido sabático, amém, faça com todo louvor, mas não impõe a outros. Ou vice-versa. Se você acha que o sábado deve ser observado ainda, amém, faça com todo louvor, mas não impõe o que não é dado à igreja. Outro exemplo, se você quer se circuncidar, ótimo, se circuncide, mas não impõe à igreja. Se quer praticar o sábado anual, ótimo, pratique o sábado anual, mas não impõe aos outros. Como diz o apóstolo Paulo, se quiser fazer para o seu, faça, mas não imponha, não julgue o servo alheio, né? Os adventistas, uma boa parte, não digo todos, mas eles cometem o pecado de julgar os outros, de praticar o que eles acham que a gente deve praticar. E isso eu acho um grande erro, né? Mas graças a Deus chegamos ao objetivo a qual se esperava, que é demonstrar que o culto cristão é legítimo no domingo. Logo, o culto dominical é uma ação legítima. Logo, conclusão, o domingo é um dia legítimo. Obrigado. Considerações finais agora para o nosso querido irmão Samuel. E na sequência, o Paulo já pode também dar suas considerações finais. Fale aquilo que você achou do debate. Será que esse momento é importante? Agradeça aos seus amigos. Enfim, fiquem à vontade, ok? Você tem 1 minuto para cada um para fazer as considerações finais. Tempo na tela, meu querido Samuel, começa com você. É sempre bom a gente ver o exemplo de Jesus. E Marcos, no capítulo 2, ele está sendo questionado, né, a respeito ao comportamento dos discípulos referente à colheita de espigas, né, no sábado. E Jesus ele vai desenvolver uma explicação, mas ele faz uso de uma citação que nós deveríamos também, sempre, para todos os assuntos, e para esse também, a gente também conseguir fazer nossa linha de argumentação com a iniciativa, né? Iniciando com essa frase de Jesus. O que ele diz? Nunca lestes. Então aqui temos Jesus, que poderia sim falar qualquer coisa, introduzir qualquer mensagem, mas ele preferiu alicerçar a sua argumentação dentro do que estava escrito. Ele disse, nunca lestes? E nós deveríamos seguir este exemplo. Quando formos defender qualquer assunto, a gente teria que ter esta capacidade de olhar para aquele que a gente está tentando orientar, iniciando com essa frase, nunca lestes, e então apresentar a palavra. Glória a Deus. Bem, eu quero agradecer pela oportunidade, né, de debater com o meu amigo aí, Samuel, né? É um homem digno e respeitador. E também quero deixar claro, né, que os eventos a qual se deu lá em Mateus capítulo 12, né, que é a questão das espigas, veja que aquela prática ali era uma violação explícita do sábado. É um bom exemplo que ele deu, né? No entanto, como a ação dos discípulos, que era a necessidade de se alimentar, era superior à observância do sábado. Isso mostra o cerimonialismo sabático, né? E se você vê a discussão a resposta que Jesus dá aos judeus, que ele diz assim, olha, se cair um animal numa cova, vocês vão lançar a mão lá, vão fazer todo o esforço necessário para salvar o animal. Por quê? Porque a vida do animal é um bem que sobrepõe a observância sabática. Isso mostra o cerimonialismo sabático, a qual se cumpriu em Cristo. Agora, o objetivo moral do sábado, que é a adoração, o louvor, permanece na igreja. Assim como a parte moral da Páscoa, do Pentecostes, o objetivo moral dessas festas judaicas, permanece na igreja ainda.
que é o louvor e a adoração verdadeira. Como princípio, permanece, mas como letra da lei, findou em Cristo. Logo, o que a gente demonstra aqui, que o culto cristão no domingo foi uma prática legítima, né? Que é o objetivo mesmo do nosso debate, era mostrar a legitimidade do culto dominical. E guardar o domingo é simplesmente isso. Ok. Culto a Deus, sem obrigação e sem imposição. Obrigado.